Aleluia. Ontem nós vimos o tema da mensagem de ontem e hoje, Senhor, edifica a minha casa e a sua casa. Louvado seja o Senhor, que no coração de Deus, Ele deseja uma casa. E essa casa é para ser a habitação de Deus, a morada de Deus, o descanso de Deus. Mas, primeiramente, Deus quer edificar a sua casa em cada um de nós. Ele quer trabalhar, quer nos transformar, quer nos aperfeiçoar, quer também nos edificar como a casa de Deus. A nossa casa, a nossa família, é a miniatura da vida da igreja. Então, nós vamos dar valor à nossa casa. Nós vamos sempre está pedindo o Senhor, para que a nossa casa seja edificada. Não é normal, só o irmão servindo, ou só a irmã servindo, ou só os filhos servindo. Normal é que toda a casa de Deus, toda a nossa casa possa servir o Senhor. Mas nós sabemos que temos dificuldades, mas nós temos o Senhor, nós temos a palavra, nós temos a nossa fé, para que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós, para que toda a nossa casa seja ganha, Lá em Atos, quando o carcereiro foi batizado, foi ele e toda a sua casa. Então, a salvação de Deus é uma salvação completa. É a salvação para toda a casa de Deus. Mas muitas vezes nós falamos, meu filho, ou minha filha, ou o esposo, ou a esposa, ainda não está na vida da igreja, ou ainda não se converteu. Nós vamos orar. Nós vamos intensificar a nossa oração. E diante da palavra de Deus, nós podemos interceder. Que é uma promessa do Senhor que nós e a nossa casa será salva. E nós lemos daquele versículo, que eu nunca esqueço, porque foi o versículo do meu casamento, de Josué 24, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, salva minha casa. Se é o filho, salva meu filho. Se é filha, salva minha filha. Se é o esposo, salva minha esposa. Se é o esposo, salva meu esposo. E baseado nessa promessa de Deus que nós e a nossa casa seria salvo, essa tem de ser a nossa oração. Nós vimos na experiência do batismo, duas irmãs oraram incessantemente, mais de 15, 20 anos, orando pelo seu marido. E eles aceitaram o Senhor e foram batizados. Isso é o quê? Crer na palavra de Deus. Crer na promessa de Deus. E não esmorecer. Qual que é a nossa maior dificuldade? Nós esmorecemos, Começamos a orar... para o meu filho, a minha filha, aquele fogo em nós, uma semana, 2 semanas, aí depois ora uma vez só por semana, uma vez por mês, e depois parece que esquece. Não podemos esmorecer. Eu lembro quando o irmão Atmani falou no livro, quando o irmão orou, pela sua salvação da família, 40 anos ele orou por essa família. E ele deu o exemplo, É como uma balança. A sua primeira oração é como essa folha. Puxa, vai mexer alguma coisa do outro lado da balança? Não faz nem encosta, Não faz nada. Mas é a primeira oração. A segunda, a terceira. Imagina se ele orasse 39 anos, 11 meses, e 29 dias. Ia faltar uma folha, Para, na hora que completou 40 anos, ia acontecer a salvação. A balança ia se equilibrar.
ia acontecer. Mas se ele esmorecesse, ia faltar uma folha. Está vendo como é importante a nossa oração? Nós crermos na palavra de Deus. Nós usarmos a nossa fé. Né? Senhor, a minha família vai ser salva. A minha casa vai ser salva. A minha casa vai servir o Senhor. É hoje? Está na mão do Senhor. É amanhã? Está na mão do Senhor. É daqui um mês? 20 anos? Não sabemos. Está na mão do Senhor. O que cabe a nós é não esmorecer. A gente orar para o Senhor, incomodar o Senhor. O Senhor gosta de ser incomodado pelas orações. E o Senhor vai atender a nossa oração. Né? Por isso, o Senhor quer nos edificar como a sua casa. Em Efésios, capítulo 2, versículo 17, ele fala: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também para os que estavam perto. Porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois a família de Deus. Aleluia! Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos a família de Deus. Nós somos a casa de Deus. Fala para o irmão do seu lado: você é a casa de Deus. Vós sois a família de Deus. Olha, a família é uma coisa íntima, é ou não é? Né? A família é onde você tem mais liberdade, não é? Você não tem coragem de ficar de short, de camiseta, num lugar público, na sala de aula ou no trabalho. Não. Porque não é adequado. Mas na sua casa você tem, porque você tem liberdade. Tá certo? Mas por isso, nós podemos ter liberdade em ter comunhão com Deus, em ler a palavra junto, em orar junto, em desfrutar da palavra do Senhor, orar junto, ouvir a voz do Senhor junto, né? Para quê? Para nós sermos edificados como a casa de Deus. Vós sois a família de Deus. Olha que preciosidade. Nós não somos mais estrangeiros. Você não é mais peregrino. Você tem uma habitação, você tem uma casa. Antes nós estávamos andando nesse mundo sem rumo, sem direção. Mas hoje nós encontramos um lar. Nós encontramos uma família. É maravilhoso, não é? A coisa mais doce é quando a gente encontra a família, né? Pais, avós, filhos, netos, né? Puxa, aquilo é só alegria, porque é uma família. Olha, imagina como Deus vê quando nós estamos aqui reunidos na casa de Deus, na habitação de Deus. Nós somos a família de Deus. Isso dá uma alegria tremenda para Deus. Isso dá descanso para Deus. Deus olha para essa terra e vê a igreja. Ali eu posso ter descanso, porque ali invoca o meu nome, porque ali eles oram, ali eles leem a palavra, eles têm comunhão. Isso é alegria para Deus. Não somente isso, fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia! Nós somos edificados. Nós temos um fundamento. E esse fundamento é Cristo.
sobre a palavra dos apóstolos e dos profetas, Mas nós temos Cristo como a pedra angular. Por isso que Pedro fala que nós somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. Deus trabalhando em nós, para nos edificar como casa, como família, na edificação da casa de Deus. Olha só, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Olha, que maravilha! Deus criou Adão e Eva para ser a expressão de Deus aqui na terra, para que o homem pudesse ter a imagem e a semelhança de Deus. Mas o homem fracassou, ele pecou, mas Deus não desistiu. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, mas Deus não desiste. Deus sempre está nos chamando. O homem pecou cada vez mais. Aí Deus chamou Abraão, a raça chamada. E esse chamou um homem. Mas Deus queria um povo. Deus queria escolher o povo de Israel para ser a sua casa, para ser a sua habitação. Especialmente Davi, que conhecia o coração de Deus, teve o sentimento: Senhor, olha, eu moro nessa casa enorme, maravilhosa, e o Senhor não tem uma casa. O Senhor habitava em tenda, na árvore. Esse era o sentimento de Davi. Davi falou para o profeta Natã, que iria edificar uma casa para Deus. E Natã, falou: ótimo, é isso mesmo. E Natã depois falou a Deus, e Deus falou para Natã: Natã, fala que primeiramente eu vou edificar a minha casa em Davi. Por quê, irmãos? Porque Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de luta. Davi era um homem que trouxe o reino de Deus aqui, naquela época. Ele venceu as batalhas, mas ele era um homem de sangue. E o Senhor falou: não, Davi não vai edificar a minha casa. Quem vai edificar a minha casa vai ser Salomão, o seu filho. Por quê? Porque na época de Salomão vai haver paz em Israel. Deus vai trazer paz. Deus vai cessar as guerras, as lutas. Não é assim na nossa experiência? Na nossa casa, quando tem guerra, não tem edificação, não é? Quando tem luta, quem quer ser o primeiro, quem quer ser o segundo, ninguém quer dar um lado para o outro, ninguém, como disse a Sonali para mim, que eu não sou duro para me arrepender, pedir perdão, tá certo? Mas o Senhor quer trazer a paz. O Senhor quer trazer a reconciliação. A edificação é paz. Tem jeito de edificar? Eu estou no meu quarto, a Sonali está no outro quarto, tem edificação? Tá certo? Não tem edificação. Nós temos que estar juntos. Os nossos filhos, as nossas netas, nós temos que estar juntos. É uma casa. Tem que ser uma casa de paz. Uma casa de edificação. Só tem edificação quando há paz. Lembre-se disso, irmãos. O próprio Senhor falou, ireis, mas não pequeis. E a vossa ira não pode deixar o sol se esconder, não é isso? Até o sol se esconder. Puxa, perdão, Senhor, eu passei a noite, sem pedir perdão para a Sonali. 2 dias, sabe?
Ó Senhor Jesus, está vendo como é que é o homem? Aí não tem edificação, né? Não tem paz. Como é que nós vamos ler a Bíblia juntos e a gente vai orar junto? Não tem paz. Mas quando tem paz, tem reconciliação, tem perdão, tem edificação, tá certo? Tem paz. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz na igreja. Orai pela paz na minha casa, na sua casa, na casa de Deus. O Senhor sempre lembra isso, porque é importante. A edificação é na casa de Deus. A paz começa na minha casa, na sua casa. E sois edificado como habitação de Deus no Espírito. Se tem edificação, tem paz ou não tem? Tem paz. Se um está no quarto, o outro no outro quarto, não tem paz, né? Não adianta você falar, não, eu vou ler a Bíblia. Você vai só ler a Bíblia. Não vai ter paz. Não vai ter edificação. Não vai ter luz. Não vai ter revelação. Mas quando tem reconciliação, quando tem perdão, né? Quando tem paz, tem edificação. Aleluia. Deus é sábio. Deus cuida dos mínimos detalhes. Tá certo? Às vezes nós, não, eu indo para a reunião, tô bem. Tá resolvido o meu problema em casa. Eu lendo a Bíblia, tá resolvido o meu problema em casa. Não. Temos que ter o primeiro passo. Não é assim? Quando nós encontramos o Senhor, não teve o primeiro passo? Pedir perdão para o Senhor, pedir salvação para o Senhor, pedir reconciliação com o Senhor. Aí o Senhor nos abraça como filho pródigo, nos limpa com o seu sangue, nos purifica com a água da tua palavra, nos santifica, nos dá uma roupa nova e nos edifica como membro do corpo de Cristo. Aí você está cheio de paz, não está? Você está cheio de alegria, você está cheio de desfrute. Isso é um termômetro na nossa vida espiritual. Você tem paz? Você tem alegria? Você tem desfrute? Porque a edificação na sua casa, a edificação na igreja, porque o que você vive vai refletir na vida da igreja. Por isso que o Senhor falou, vós sois o sal dessa terra, vós sois a luz desse mundo. E que nós temos de brilhar, e que nós temos de dar sabor na vida das pessoas. Se eu não tenho sabor na minha vida, vou dar sabor na vida das pessoas? Né? Ninguém gosta de comer uma comida sonsa, né? Sem sabor, não é? Né? Quem gosta de hospital, né? Tem aquela sopa. A hora que eu vejo aquela sopa, vou te contar, até meu estômago embrulha, né? Senhor Jesus, vou ter que tomar isso. Porque não tem sal, não tem sabor, né? Mas você tem que tomar, né? Para fortalecer, né? Mas se a nossa vida tem sabor, tem desfrute, tem paz, aí há edificação. Nós crescemos como santuário de Deus, como a casa de Deus. A casa de Deus como santuário é feito de pedras vivas. É eu, é você, a sua esposa, os irmãos, cada um dos irmãos, são essas pedras vivas que é para edificação da casa de Deus. Mas quando nós entramos para a vida da igreja, vem uma pedra bruta, não é? Ela precisa ser trabalhada, né? Ela precisa ser lapidada,
né? Se você vê lá em Gênesis, né, ao rio, né, e nesse rio, na terra de Havilá, há ouro, e esse ouro é bom, há o bidélio e pedra de ônix. Lá não tem a prata, porque ainda o homem não tinha pecado, não precisava da morte do Senhor. Mas você lê em Apocalipse 21, né? Lá é uma pedra trabalhada, é uma pedra edificada. Essa pedra é como jaspe transparente, é como ouro brilhante. As pedras é como pérola, né? Uma pérola brilhante, que manifesta, que brilha a expressão de Deus. Somos nós, que foi trabalhado por Deus, que vamos nos tornar a nova Jerusalém, a habitação eterna de Deus. Onde você está, onde eu estou, onde todos os filhos de Deus vão estar. Porque essa pedra foi trabalhada. E hoje, Deus está trabalhando, Deus está lapidando. O ouro, para ele ser mais puro, precisa o quê? Fogo. Não é isso? Quanto mais fogo, mais puro é o ouro. Não é isso? Então Deus está trabalhando essa natureza dele em nós, como está em 1 Coríntios. Capítulo 3, a partir do versículo 10. Fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento para o prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de arremate. É Cristo. E agora, Deus vai trabalhar em nós com essas pedras vivas. Deus vai trabalhar. Deus vai lapidar. Para que essas pedras sejam também edificadas. Por isso ele fala, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é a base, esse é o fundamento. Não mexa nesse fundamento, senão a casa vai ruir. Tá certo? Não vai ter edificação. Ah, mas isso é bom. É Cristo? Tem edificação. Não é Cristo? Não tem edificação. O fundamento é Cristo. Contudo, o que se alguém, versículo 12, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Olha, são 6 materiais aqui, fala. Tá certo? 6 materiais. E você tem que ver como você está edificando a sua casa, primeiramente. Como você edifica a igreja. Tá certo? Ó, manifesta se tornará. Aliás, eu pulei, né? Li o 12, né? O 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que nós estamos fazendo hoje, diante do tribunal de Cristo, é a prova final, é o exame final. Ali, o fogo vai provar toda a nossa obra aqui na terra. Então, por isso, nós vamos permitir Deus trabalhar hoje em nós. Vamos ler, depois nós vamos voltar aqui. 1 Pedro, capítulo 1.
versículo 6. Nisto exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha, nisto exultai, no presente e breve tempo. Estamos passando por tribulação? Quem tem passando por alguma aprovação, levanta a mão. Ninguém? Que bênção, hein? Ó Senhor Jesus, todos nós passamos, mas ela é breve. Às vezes nós falamos, Senhor, mas está demorando. Senhor, calma. Ainda estou lapidando, ainda estou transformando, ainda estou limpando, ainda estou santificando, ainda estou colocando a minha natureza nessa pedra. Por breve tempo, se necessário. Claro que é necessário. Se nós não temos experiências de provação, a nossa fé não vai se fortalecer. Porque na provação, a gente usa a nossa fé, a gente busca mais o Senhor, não é? A gente ora mais, a gente lê a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa fé nos sustenta, nos fortalece, para que nós possamos passar por essas tribulações, por essas provações. Embora sejais contristados por várias provações, não é uma só, várias. Muitas nós ficamos tristes, né? Nós ficamos muitas vezes angustiados, mas é por breve tempo. Deus vai trabalhar e Deus vai, através de nós vamos vencer. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, olha, isso confirma a nossa fé. Isso prova a nossa fé. Abraão é chamado o pai da fé, não é? Mas não foi oba-oba, né? Uma fé oba-oba. Deus foi provando. E a fé dele foi acrescentada dia a dia. Deus chamou ele foi para uma cidade. Deus chamou ele foi para outra cidade. Deus sempre estava chamando para ele sair, para ir para o lugar que Deus iria dar para ele. Mas ele não sabia qual esse lugar. Deus não deu um GPS para Abraão. Deus não deu um mapa. Deus falou que ia dar. Deus fala que vai dar para você. Mas Deus não vai dar o GPS, Deus não vai dar o mapa para você. Deus vai dar a fé. Você tem de ir pela fé. Você tem de caminhar pela fé. Você tem de andar pela fé. Você tem de viver pela fé. Porque essa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Todo mundo quer ouro. Ouro, sabe quando se mede a riqueza de um país? É quanto de ouro ele tem guardado. E segundo os órgãos que controlam isso, o país que mais tem ouro no mundo é a China, guardado. Mas ele tem o ouro perecível. Nós temos um ouro que é a nossa fé, que é imperecível. E essa fé que nos leva a ser um vencedor. Essa fé que nos leva a ser edificados na minha casa e na casa de Deus. E essa fé que vai trazer o Senhor de volta. Essa fé que nos dá o direito, essa fé que nós vamos ter a certeza da nossa salvação diante do trono de Deus.
o fogo vai vir e nós vamos ter a certeza, nós vamos ser aprovados, porque essa fé é o próprio Jesus, é o próprio Deus trabalhado em cada um de nós. E Deus prova a fé, irmãos. Com Abraão, Deus falou: pega teu único filho, aquilo que você tem mais precioso, desde que você saiu da terra dos caldeus, o teu filho é algo mais precioso. Vem e segue para o Monte Moriá, e lá você vai sacrificar o seu filho. Você tinha coragem de sacrificar o seu filho? Não é fácil. Aquela caminhada foi terrível. Puxa vida, parece que o Monte Moriá estava ali. Senhor, mas eu quero que esse Monte Moriá fique mais longe para eu não chegar, porque lá eu vou ter de sacrificar meu filho. E Deus fez isso por nós, mandando o seu filho para morrer por cada um de nós. Também é uma tipologia. Isaac, Isaac na Bíblia tipifica Cristo, que morreu e ressuscitou. Deus provou a fé de Abraão. Deus também prova a nossa fé. Vamos ver se o Zé Humberto tem fé nessa provação. Ou ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai falar: parece que Deus não gosta mais de mim, parece que Deus não existe nessa provação. Será que é assim? Senhor Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Eu não estou aguentando, as minhas forças estão se esvaindo. Fortaleça a minha fé, fortaleça meu coração, fortaleça, Senhor. Faça comigo essa aprovação, me sustenta, Senhor, me fortalece, me encoraja, Senhor, não me deixa esmorecer, não me deixa cair, Senhor, não me deixa perder a minha fé, me sustenta, Senhor. E Abraão, Deus sustentou a sua fé, e a hora que ele foi com o cutelo, o Senhor interviu. E não, Deus já tinha preparado um animal, uma ovelha, um cordeiro para ele se sacrificar no lugar do seu filho. Teve um substituto ali. Cristo também foi o nosso substituto, Todos nós deveríamos morrer. Olha, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Quando você passa por uma aprovação e você permanece, isso tem louvor, tem glória, tem honra. E naquele dia Deus vai revelar diante do tribunal de Cristo: esse meu filho passou a prova. Esses meus filhos venceu a prova. Olha aqui, tem ouro, tem prata e tem pedras preciosas. Entra, filho meu, para o gozo do teu Senhor. E nós vamos reinar com o Senhor, nós vamos casar com Cristo, reinar durante 1000 anos. Por isso, irmãos, ele fala: se permanecer a obra de alguém que sobre esse fundamento edificou, ele receberá o galardão. Se você permanecer, Deus vai te dar o galardão. Tá certo? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, como através do fogo. Não sabeis só que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso, veja como você está edificando a sua casa. É ouro? É prata? É pedras preciosas? Vai ter honra, vai ter glória, vai ter louvor de Deus. Você está edificando a igreja com prata, pedras preciosas, com ouro?
vai ter honra, vai ter louvor, vai ter glória. Mas nós temos que ter, aqui tem uma advertência para nós. Não edifica com madeira. Madeira parece que é sólido, é forte. Põe o fogo, vai queimar, não vai? E vai tornar o quê? Cinza. Tá certo? Palha. É muita coisa. Olha, muita coisa, muita coisa. Oh, eu fiz isso, olha, muita coisa. O fogo vai provar, some rapidinho. E o terceiro é feno. Né? Feno é o segundo, o terceiro é palha. Também queima. Né? Nós estávamos vindo de Subaciguara no domingo, era 1h da tarde, chegamos aqui 4h50. Um caminhão na 050 pegou fogo. E sabe o que tinha? O caminhoneiro conseguiu salvar o cavalo, né? A carroceria pegou tudo, uma carretona grande, algodão. Pegou fogo. Sobrou nada. E estava pegando fogo, porque é algodão prensado, né? Aquelas grandes, né? Aqueles pallets grandes, né? Que eles amarram. E lá os bombeiros jogou água e tinha fumaça saindo. Por quê? Vai queimando lá para dentro e não consegue chegar, às vezes, até lá no final. E era uma carga grande, uma carreta de 60 toneladas. O fogo vai consumindo tudo. Vamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Não sabeis que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus. Nós somos a habitação de Deus, a casa de Deus. Como é que você trata o seu santuário? Né? Seu santuário é o seu corpo. Você penteia o cabelo, você escova os dentes, lava o rosto, toma banho, tá certo? Você cuida do seu santuário. Tá certo? Que esse santuário é de Deus, não é seu. Você não pode fazer o que você quer. Deus pagou um alto preço por esse santuário, que é o meu corpo, o seu corpo, pagou com sangue a morte de Cristo. Nós não vamos entregar o nosso corpo para o pecado. Nós vamos conservar puro o nosso corpo. Porque ele é o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito está nos santificando, está nos transformando. A glorificação tem dois aspectos, interiormente e exteriormente. Está alcançando hoje o Espírito, a nossa alma. E naquele dia, na volta do Senhor, vai ser o nosso corpo, vai ser glorificado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é sagrado. Você é santo, porque Deus é santo. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bonzinho, não é porque você cuida bem da sua casa, não, é porque Deus está em você. Deus é santo. E você se torna santo, porque Deus é santo. E Mateus fala, o ouro no santuário de Deus é santo. O ouro fora do santuário é só ouro. Não é santo. Porque é no santuário que santifica o ouro. Hoje o Espírito de Deus está em nós, nos santificando, trabalhando, operando em nós. Tá certo? Para nos tornar o santuário, a casa de Deus. Que nós possamos, cada um de nós, cuidarmos do nosso corpo, da nossa casa, da igreja, como o santuário de Deus. Esse santuário é para a edificação de Deus. Esse santuário
é a habitação de Deus. Deus habita em lugar santo. O nosso espírito é santo, porque o Espírito de Deus está mesclado com o nosso espírito. E agora ele está saindo, está santificando a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade. E também ele vai santificando o nosso corpo, para que naquele dia nós vamos ter um corpo glorificado. Louvado seja o Senhor. Amém?